Hola a todos, muchas gracias por sumarse nuevamente a un curso de Yo Sigo con Alison Fernández Mazzoni de la Universidad de Campiñas en Brasil. Y hoy tendremos una edición en portugués de su curso introductorio al análisis en redes en bibliometría. Así que bienvenido Alison nuevamente. Muito Muchas gracias obrigado. por acompañarnos. Muito obrigado, Victoria. Então, hoje será em português, como nós combinamos. Na próxima semana, nós pretendemos fazer uma sessão semelhante em inglês. Imagino que todos estão me ouvindo bem. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem e me interromper aqui. Então, no sentido do que nós já falamos aqui, se você olhar aí na iniciativa Eu Sigo Publicando, da Universidade de Granada, você verá que nós já gravamos, no caso eu, algumas sessões lidando com assuntos semelhantes a esse. Então, nós falamos de como nós usamos as plataformas em nuvem, como nós usamos o OpenAlex e o Cielo. Então, eu pretendo seguir na mesma linha. Então, se você... Algumas coisas eu vou passar meio rápido aqui, porque essa é uma sessão introdutória. E aí, algumas coisas eu vou mencionar que já estão gravadas em uma outra apresentação nossa, que está aí na plataforma do Eu Sigo Publicando e no canal deles do YouTube. E se alguém tiver interesse depois de aprofundar em outras direções, é só nos falar aqui e nós fazemos outras sessões sobre assuntos específicos. Então, eu vou falar um pouquinho de análise de redes ou análise de grafos, dependendo de qual que é a sua origem, né? Aqui dentro de algumas áreas mais aplicadas, esse assunto é chamado de redes. Dentro da computação, ele é uma aplicação de teoria dos grafos, quase tudo. E eu vou tentar falar muito superficialmente como isso se aplica dentro de bibliometria, né? Então, deixa eu só abrir uma coisa aqui. Então, o que eu imagino que vocês vão querer fazer, se vocês estão na área de bibliometria, é analisar relações entre entidades de pesquisa, entidades acadêmicas. Então, por exemplo, entre autores, entre instituições, entre grupos de pesquisa, entre grupos de trabalhos, entre áreas de conhecimento, esse tipo de associação. Então, você vai provavelmente tratar um elemento desses, a entidade que você está estudando. Deixa eu passar aqui. Você vai tratar um elemento desse, a entidade que você está tratando como um nó, né, como um ponto abstrato, e uma conexão entre eles com algum tipo de ligação que você está estudando. Então, por exemplo, nesse sentido, você tem uma figura parecida com essa que você está vendo, uma figura abstrata, que é tratada dentro da teoria dos grafos, né? E você está lidando com isso. Por exemplo, se você estiver tratando com autores, cada ponto desses é um autor e cada laço desses é uma colaboração entre um autor e outro, ou um conjunto de colaborações somados pelo número de trabalhos, por exemplo. Oi. Sorry for interrupting. If you use the presentation mode, I think we can see the slides a bit bigger. Oh, that's great. Thank you. Então, é que eu vou depois ficar trocando entre a apresentação e depois eu vou entrar no código, mas tudo bem. Então, você tem essas colaborações entre autores, como sendo os arcos, né, as arestas desse grafo, e os nós, essas bolinhas aí, como sendo autores. Alternativamente, eu poderia imaginar que cada nó desses é uma instituição, e cada arco desses é um conjunto de colaborações. Se nós estamos falando de produção acadêmica, isso é número de trabalhos, mas poderia ser acordos institucionais. E óbvio que isso pode ser extrapolado para outras áreas, né? Cada nó desse poderia ser uma empresa e as arestas seriam patentes compartilhadas, e poderiam ser trabalhos de coautorias. Então, todas essas abstrações admitem essas várias interpretações para o trabalho que você estiver querendo fazer, né? Então, as ferramentas que eu vou tentar usar aqui, nós vamos usar o pacote iGraph. O pacote iGraph, ele tem uma versão dentro do R, se você está acostumado com R. Ele tem uma versão isolada, sozinha, ou seja, ele é escrito em C, e, portanto, ele pode ser usado com uma sequência de comandos no terminal, acessando as suas funções. E pode ser usado também dentro do Python, como ultimamente tem se tornado mais popular, porque o Python está sendo usado para outras áreas de análise de dados, e acaba que fica fácil de integrar. Nós vamos usar o Vault Viewer.
Até onde eu entendo, a própria iniciativa aqui de Eu Sigo Publicando tem um conjunto pequeno de vídeos falando especificamente sobre VozViewer como usuário. Eu vou usá-lo de um ponto de vista de que eu tenho uma rede para traçar, eu vou só traçar dentro dele. E eu vou usar nossas fontes de dados dentro do Google e dentro do BigQuery, que você também pode acessar criando uma conta você mesmo, certo? Nossos dados são públicos, nós deixamos esses dados públicos, né? Então, o exemplo das redes que nós vamos fazer aqui, vamos fazer 2 exemplos. As redes de citação, que são essas que eu citei para você, então cada nó é um autor, por exemplo, ou cada trabalho é um autor, poderia ser também uma rede de citação, e cada ligação é uma citação. Então, você tem um nível aí que é a rede de citações entre trabalhos, esse na figura mais baixo, né? Então, um trabalho citando outro trabalho, e ali você tem os autores, né? Se você analisar no nível dos autores. E aí, isso aqui é uma figura tirada de um trabalho que tinha o objetivo de tentar identificar cartéis de citação, né? Essa ferramenta do mundo moderno acadêmico, as pessoas tentam falsificar sua importância acadêmica, mas é só para ilustrar o que nós queremos fazer aqui. Outro tipo de rede são as redes de colaboração, que, como eu falei, nós podemos usar para estudar autores, instituições, grupos de pesquisa, certo? Ou comunidades em geral, né? Conjuntos de autores que trabalham em áreas semelhantes ou que colaboram, e aí nós vamos tentar obter isso. Nesse caso, nesse diagrama, você tem um exemplo também de um trabalho que lidou com a produção científica de uma área, e você tem as universidades e instituições, cada nó desses é a produção, né, proporcional à produção da instituição. Cada aresta é uma colaboração entre um autor de uma instituição e de outra, formando uma rede como essa aí. Isso aqui é uma típica figura do VozViewer, bem? Então, eu vou fazer um exemplo completamente manual, para vocês acompanharem. Depois eu vou entrar nos nossos dados, como nós usamos nossos dados, como nós podemos extrair, para analisar redes de citação de trabalhos e de autores. E eu vou mostrar para vocês, o código ficará aberto para vocês usarem depois, se for o caso, para se adaptar. Então, eu vou mudar o meu compartilhamento aqui, para vocês começarem a ver a minha tela toda. Então, agora vocês devem estar vendo, eu estou aqui com o nosso querido VozViewer aberto. Existem outras ferramentas, por exemplo, uma das outras mais famosas é o Geph. Talvez até o Geph seja um pouco mais usado que o VozViewer. Nós vamos ver uma ferramenta escrita em Java, tem algumas desvantagens, é um pouco mais lento. Existe uma versão online dele, se você entrar na página do VozViewer. Ele é escrito pelo pessoal lá da Universidade de Leiden. É o Nesjan e o Ludo Altman, eles trabalharam nisso aqui. E ele tem uma versão online, a versão online é limitada, no sentido de que não admite, não tem todas as mesmas funcionalidades, e talvez, se você assistiu ou assistirá o treinamento aqui do Eu Sigo Publicando, especificamente sobre VozViewer, ele vai lhe mostrar como você fazer diretamente sobre ele as consultas que quer fazer, né? Ele permite consultar diretamente os Scopus, consultar diretamente o próprio OpenAlex, e para fazer as suas análises. Isso é legal. E aí, vá lá, consulta esse vídeo, ou consulte como o VozViewer é usado. A minha abordagem aqui é usá-lo como ferramenta para visualizar as redes bibliográficas. Então, eu vou trazer um arquivo aqui para tentar mostrar aqui. Então, o modo de fazer é o seguinte: eu vou criar um mapa baseado em dados de rede, né? Você poderia, como eu falei por aqui, criar um mapa baseado em dados bibliográficos. E aí você vai baixar, por exemplo, eu posso vir do OpenAlex, eu posso vir do Crossref, eu posso vir de outras bases, certo? E aqui eu vou fazer algum tipo de busca, certo? Faço uma busca, por exemplo, em trabalhos, eu posso buscar por autor, posso buscar por afiliação, por texto, e ele vai me fazer uma análise, certo? É bastante simples aqui. Ele permite até, se você tem o ORCID do autor, ele vai mostrar as ligações desse autor. Então, é bastante direto e você não precisa ter mais nada instalado. Agora, o que eu quero fazer é, se você foge, o que eu quero mostrar aqui, não é ensinar tanto o VozViewer, que esse é o assunto de outro vídeo, como eu falei, é quando você foge desse tipo de
coisa, você precisa traçar os dados conforme os dados que você tem, porque você fez consultas mais elaboradas, cruzando informações de vários lugares. Então, eu vou criar um mapa baseado em dados de rede. Como exemplo aqui, eu vou simplesmente fazer vou abrir meu bloco de notas, Notepad, certo? Eu vou criar um exemplo muito simples de mapa, só para mostrar como ele funciona, se alguém não viu ainda, não sabe como funciona o ValsViewer. E aí eu vou, só para mostrar como exemplo, aí eu vou voltar nos meus dados bibliométricos, mostrar como eu os extraio e colocar aqui. Então, por exemplo, eu tenho nó. Eu imagino que eu tenho essas ligações. Eu vou fazer uma tabela separada por vírgulas. O 2 liga no 3, 1 liga no 2, 3 liga no 4. E 2 liga no 5, 1 liga no 3. Isso aqui é a típica tabela de conexões entre nós. Você poderia ter também mais um campo aqui, que seria o peso da ligação. Poderia ser um número qualquer, indicando a força indicando a força da aresta, né, do grafo. E eu vou salvar isso aqui. Vou chamar de rede.csv. Vou dar como exemplo. Perdão. Vai em outro lugar. Desktop. Salvei. Agora eu vou criar um outro arquivo, que seria... Esse arquivo me dá um índice, né, um marcador, um ID e a conexão desse marcador. Esse ID com o outro e o peso dessa conexão. Então, se você imaginar no desenho que eu mostrei, um nó, outro nó e quanto que é o peso da aresta. Eu posso imaginar agora uma planilha em que eu vou especificar alguma outra propriedade. Aí, se você olhar no manual do ValsViewer, você pode passar um nome, aqui o label, você pode passar uma descrição, você pode passar um peso, acrescentando mais colunas aqui. Ali eu usei quantos nós? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 índices de nó. Lembrando que esse número aqui é só um número, eu poderia colocar qualquer nome. Eu poderia chamar de João, de Pedro, poderia chamar de Maria, poderia chamar de automóvel, poderia chamar qualquer nome que vai ser usado pelo ValsViewer como o meu marcador, como o meu identificador do que nós vamos cruzar. Porque internamente ele vai gerar números. Mas se você tem número, é o que eu vou usar aqui. Então, eu vou dizer aqui, ó, vamos dizer que eu tenho um nome substituto. Tem mais algum? Eu tenho 5, né? Vou salvar como CSV. Acho que não faz diferença salvar como texto. Eu dei o nome de rede, né? E agora eu posso aqui dentro do ValsViewer criar um mapa baseado em dados de rede, que é isso, os dados brutos da rede, as conexões e nomes ou propriedades que nós demos para isso. Então, eu venho aqui e carrego as conexões. Então, eu tenho aqui rede, e aqui eu vou colocar os nós. Veja que eu criei aqui um mapa, né? Ele chama aqui de mapa, porque existe a questão da posição que o nó fica na tela, ela é calculada pelo ValsViewer por um algoritmo interno de como ele vai distribuir melhor para ficar mais visível. E aí existe toda uma ciência de como distribuir os nós na imagem, sobre a qual você tem um pouco de influência pelos parâmetros que eu mostrarei aqui. Mas você poderia ter um arquivo em que você passa não só o ID e o nome, mas poderia passar também as coordenadas na tela X e Y, ali naquela mesma tabela. Então, veja aqui, ó, que são os valores que eu pus para as conexões de cada um. Então, isso aqui é a soma das conexões para cada um. E eu vou desenhar. Eu poderia selecionar aqui e não desenhar algum nó.
né? Se eu quero excluir alguma instituição, algum autor de uma rede que eu estou traçando. E está lá a minha rede, certo? Então, aqui eu tenho os nós que eu marquei com as conexões. Veja que a escala de visualização aqui, o nó, ele está marcado como a soma total das ligações dá o tamanho dessa bolinha, deste nó. Eu poderia ter colocado mais colunas naquela tabela com o nome de weight, né, de peso e score, e aí eu teria aqui uma lista de valores de colunas que eu pus lá para atualizar essa escala, né, para que a bolinha varie de acordo com uma outra medida. Isso é interessante, por exemplo, se você quiser marcar que as colaborações entre instituições são o número de trabalhos, e isso dá a aresta, mas eu quero que a bolinha seja traçada pelo número total de trabalhos, não só pelos trabalhos em colaboração. Aí eu teria de acrescentar uma outra coluna naquela tabela, e aí essa coluna apareceria aqui pela leitura do gráfico, certo? E aí eu tenho outros parâmetros de visualização, por exemplo, como que eu vario a escala, se os nós são quadrados ou são círculos, se a variação da aresta é grande ou pequena, etc. Então, aqui eu tenho, olha, ele automaticamente já calcula os agrupamentos. Eu vou mostrar como fazer isso manualmente. Como eu falei, meu objetivo não é só usar o VozViewer, eu estou usando o VozViewer como ferramenta de visualização. Eu quero mostrar como você faz as coisas fora e traz para cá. E aqui na análise, você tem os métodos, né, do que fazer. Você pode, a localização da tela, você pode mudar o modo como você calcula esses grupos, né, que você pintou com cor semelhante. Eles são pintados pelo fato de estarem mais ou menos conectados. E você pode mudar os parâmetros de visualização, certo? Você pode mudar a atração e repulsão aqui, por exemplo, e atualizar. E você vai ver um outro gráfico. Nesse caso, ele é muito simples, não tem muita alteração a ser feita, certo? Se eu escolho aqui a modularidade diferente, não tem muita variação, certo? Porque eu estava dando um exemplo, usando um arquivo bem simples para vocês entenderem como funciona, como carrega o arquivo e também como é o formato, como é a especificação desse arquivo. Então, eu tenho principalmente dois. Se você estiver usando o VozViewer desse jeito, como um visualizador de rede, eu tenho um arquivo que tem as conexões e os seus pesos, e um outro arquivo que marca um nome ou, às vezes, os pesos para o nó, não para a aresta, certo? Agora eu vou entrar na nossa outra história. Se você acompanhou alguma outra apresentação nossa aqui, vou voltar aqui na visualização, você viu que eu usei bastante essa ferramenta aqui, da plataforma em nuvem do Google. E nosso grupo de pesquisa, nós a usamos para ter todos os nossos dados e nós a deixamos pública. Então, se você viu o nosso vídeo, você já sabe disso, se não, eu repito agora. Você pode, com a sua conta do Google, acessar o que nós fazemos por meio desse link, console.cloud.google.com/bquery Project Insispo, né? Projeto Insispo, que é o nome do nosso grupo de pesquisa. E aí você vai acessar, e aí você consegue acessar porque os nossos dados são públicos. Você só vai precisar, talvez, se você não tiver já uma conta paga, colocar lá o cadastro da sua conta paga. As consultas, elas são muito baratas, são da ordem de centavos, quase tudo que nós fazemos aqui. Mas, de qualquer forma, a primeira vez que você começa a trabalhar, você tem um crédito aí de $300, então dá bastante tempo, bastante volume de pesquisa que você consegue fazer mesmo sem ter pago nada ainda. Então, eu vou abrir um pouco. Dentro da nossa plataforma pública, aqui do projeto Insispo, você vai ver que nós temos vários conjuntos de dados públicos. Um dos que eu mais uso aqui é a versão completa do OpenAlex. Essa aqui é a versão, é uma das mais recentes, do mês de abril, e eu tenho aqui um monte de tabelas que serão a minha base para estudar as conexões bibliográficas que eu quero estudar. Então, eu tenho, por exemplo, tabelas de autores, as tabelas das conexões de autores com os trabalhos, que são as autorias, as divisões das áreas do conhecimento, a tabela maior, que são os trabalhos, a tabela de onde os trabalhos são publicados, e uma série de outras coisas que você pode estudar aqui. Então, por exemplo, se você entrar na tabela trabalhos, você clicar aqui, você tem o nome dos campos, né, que você tem acesso para consulta, e aqui você tem as colunas, né? Então, você tem o trabalho de ID e tal, o nome, né, o título, as instituições envolvidas,
quantos autores são envolvidos, quantas referências tem, a data de publicação, a data de atualização aqui, qual é o status da publicação, se ela é acesso aberto ou não, um monte de informações. É uma base de dados bastante grande, ainda tem os seus problemas, lógico, mas para a maior parte das aplicações ela substitui a maior parte das bases de dados comerciais. E aí nós vamos usar isso aqui, houve um outro, como eu falei, houve um outro curso, um outro treinamento que nós gravamos aqui juntos, só sobre esse assunto, com mais detalhes, uma aula inteira. E o que eu vou fazer aqui agora é usar para estudar as conexões de uma sub-área. Então, eu tenho um exemplo aqui pronto, e eu vou trabalhar com ele. Então, digamos que eu tenho aqui, né, se o SQL aqui também não é o assunto de hoje, deve ter, naquele nosso outro treinamento, eu falei uma introdução rápida a SQL, como usar, etc. E eu vou usar para montar as minhas tabelas a partir da base de dados. É lógico que você poderia ter a sua tabela de algum outro lugar, e você poderia também puxar essa tabela, por exemplo, do Scopus, do Dimensions, a tabela final que você verá aqui, e aí essa tabela colocar dentro do VosViewer para desenhar. Então, digamos que eu queira ter um conjunto de trabalhos que eu quero estudar, então eu vou consultar aqui nessa tabela Works, do OpenAlex, e eu quero procurar por certas palavras que estão no título. Quero poder procurar no resumo, né, porque tem aqui uma outra tabela chamada Works Inverted Abstracts, que tem resumos, não de tudo, mas de um volume razoável, da maioria. E aí eu quero procurar um conjunto de trabalhos. Então eu vou selecionar, Select ID, da tabela, onde lower aqui é uma função para colocar em minúsculas, o nome do trabalho e aqui as várias palavras-chave que eu estou procurando. Esse, se você não lembra do nosso vídeo, esse marcador aqui, essa porcentagem, significa que pode ser preenchido por qualquer coisa. Então, eu vou... essa palavra pode estar em qualquer lugar do título. Pode ter coisas antes ou coisas depois, usando esse operador like. Aí eu tenho OR, porque eu vou incluir uma série de outras palavras-chave. Certo? Mais uma vez, se você vai fazer a consulta direto só por palavra-chave, por exemplo, no Scopus, ou mesmo no OpenAlex, você poderia ter ido lá no VosViewer e feito essa consulta por palavra-chave lá, e ele vai lhe mostrar as conexões, certo? E está tudo resolvido. Mas o que eu quero mostrar aqui é fazer uma coisa que não é possível fazer lá, que é montar a sua rede aqui, estudar, filtrar e fazer uma série de alterações na sua rede aqui, que não é possível fazer lá. E aí usar o VosViewer como sua ferramenta para traçar. Então, se eu faço esse tipo de código, eu vou selecionar o ID dos trabalhos, para manter a lista do ID, usando um conjunto de palavras-chave que define uma área do conhecimento. Então, se eu rodo isso daqui lá, eu venho aqui fazer uma nova consulta. Eu vou rodar. Então, aqui eu tenho o resultado. O que é esse resultado? É a lista dos trabalhos que contém estas palavras-chave no título, certo? Me deu aqui uma lista de 24.961 trabalhos. Eu não peguei outras informações ainda, porque eu quero pegar depois que eu fizer alguns outros cruzamentos, que aí entra a parte interessante. Se você olhar aqui, o que eu quero em primeiro momento aqui é fazer uma rede, vou fazer uma rede de citações e uma rede de autores. Vou começar com a rede de autores. Então, eu preciso procurar quem são os autores destes trabalhos, usando essa lista, para associar um autor ao outro, eu vou criar conexões entre eles, ou seja, eu vou criar uma tabela que tem, como eu mostrei no começo, uma coluna, um autor, outra coluna, outro autor, e cada linha será uma coautoria entre eles. Então, eu venho aqui, isso acontece cruzando os trabalhos que eu tenho com as autorias, daqui em Works Authorships. Veja que aqui eu tenho o código do trabalho, o código do autor. Se você tiver alguma dúvida, tem a afiliação aqui, a string de afiliação. Eu tenho a posição do autor, quer dizer, se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o terceiro. A ordem do autor, que no caso aqui é só uma
Tem uma posição é primeiro, meio e último, e a ordem é o primeiro, segundo, terceiro, numericamente. Eu tenho o ID da instituição nessa autoria, né? Não quer dizer que é a instituição desse autor, mas é a instituição a que esse autor foi associado neste trabalho. Então, usando essas duas tabelas agora, a tabela de autorias e a lista filtrada com os trabalhos que eu queria, eu venho aqui e tento associar as autorias associadas a essa área do conhecimento. Então, eu vou pegar, veja que para facilitar a minha vida, eu fiz essa consulta aqui e salvei numa tabela, Create Table, e passei aqui o nome da tabela. No seu caso, você vai colocar aqui o nome do seu projeto, um conjunto de dados que você criou aqui no BigQuery, e aí o nome da tabela que você quer dar. Eu tenho o hábito de começar o código começando com drop table, que serve apenas para apagar a tabela caso ela já exista. Quando você for visualizar isso aqui, se você está usando, como eu falei, você entra aqui no Project Insyspo, você visualizará todos os nossos conjuntos públicos, e aí você vai ter um outro projeto que é o seu. Você não vai ter acesso aqui, você vai ter acesso a um projeto seu que você criou aqui. Você pode criar um novo projeto. E aí, dentro do seu projeto, você pode vir aqui e criar um novo conjunto de dados, certo? E aí você dá um nome para o conjunto de dados e as suas tabelas ficam posicionadas dentro do seu conjunto de dados. E é isso que nós criamos aqui. Então, eu criei a tabela e isso me permite ter essa tabela aqui. Vou mostrar a tabela que eu acabei de criar. É esse daqui, ó. Esse é o conjunto de dados que eu criei. E esse é a tabela que eu criei dos trabalhos que tinham o ID dos trabalhos que tinham aquelas palavras-chave no título. Deixa eu fechar isso aqui, que está me atrapalhando um pouco. Pronto. Então, voltando aqui onde eu estava. Aqui. Então, essa aqui é a tabela com os IDs dos trabalhos que tinham as palavras-chave que eu procurava. E agora eu vou associar isso, cruzando essas informações de um autor com outro. Então, eu venho aqui e executo este código. E o que faz este código aqui? Veja lá, mais uma vez, isso aqui é uma coisa que nós fizemos com mais detalhe lá no outro curso. Então, veja, eu seleciono da tabela de trabalhos que eu tenho, cruzo com a tabela de autorias, join, usando o ID do trabalho, e cruzo novamente com a tabela de trabalhos. Certo? Por quê? Porque eu estou pegando um autor e o outro autor que estão na mesma autoria. Vários autores que estejam na mesma autoria, para eu poder puxar a informação de qual é o trabalho, qual é o autor, e que instituição, e qual foi o ano de publicação. Se eu rodo, isso me produz aqui essa outra tabela. Então, essa outra tabela é essa daqui. Eu tenho o ID do trabalho, o ID do autor, o ID da instituição e o ano daquela publicação. Uma tabela intermediária que nós criamos, consultando em todos os trabalhos que eu tinha filtrado primeiro, quais são os autores e quando esses autores se ligam pelo mesmo trabalho. Eu só filtrei isso. Agora eu vou cruzar um com o outro, que são as conexões entre autores. Esse aqui é o código. Então, o que eu faço? Eu vou pegar agora as autorias que eu tinha lá, que tinha a instituição, o trabalho e o ano, e vou cruzar com a própria tabela de autorias. Eu não poderia ter feito isso direto na tabela original do OpenAlex, poderia, é que desse jeito eu economizo um pouco. No sentido de que eu estou consultando duas vezes a mesma tabela, é uma tabela muito menor, que não é a tabela de todas as autorias que existe lá no OpenAlex.
Então, eu vou selecionar um autor e outro autor, e o ano de publicação e a instituição, quando essa tabela de autorias cruza com a outra tabela de autorias pelo mesmo trabalho. E eu coloco aqui uma cláusula quando um autor é maior que o outro, apenas para não ficar repetindo a situação que autor A colabora com o autor B. Se for o mesmo trabalho, o autor B também colabora com o autor A, isso apareceria mais uma outra linha. Eu quero só uma das direções, que é o que interessa. Aí, ao fazer isso, eu produzo esta outra tabela aqui, que são as conexões entre os autores. Então, eu tenho o código de um autor, o código do outro autor, o ano em que aconteceu essa colaboração e as instituições de cada um deles. Certo? Então, essa daqui já é uma tabela que me permite começar a estudar as redes de colaboração. Eu posso estudar com essa tabela aqui as redes de colaboração entre autores, as redes de colaboração entre instituições, por exemplo. E aí eu posso, né? Você veja que, por exemplo, aqui eu tenho 2 autores iguais colaborando 2 vezes, porque são 2 trabalhos no mesmo ano. Então, cada linha aqui foi um único trabalho. E aqui também eu tenho um autor diferente, mas, ó, eu também posso observar o que acontece nas instituições. Então, o meu objetivo é externar, a partir desse desenho aqui, as conexões que eu vou colocar lá para visualizar no Voz Viewer. Só avançando um pouquinho mais, esses números podem parecer um pouco abstratos, né, porque são só códigos, mas eu tenho dentro da tabela autores outros detalhes dos autores, nome, endereço, quando for o caso, né, endereço institucional. As instituições também, eu tenho nome, tenho país, até o GPS da instituição está lá na outra tabela. E aí eu posso escolher colocar isso na minha representação final ou não. Então, se eu volto aqui, por exemplo, aqui eu vou gerar uma tabela com uma tabela extra. A semelhança do que eu fiz no exemplo que eu comecei, em que eu peguei uma tabelinha que tinha a conexão e uma outra que tinha um nome para cada nó das conexões, eu posso criar aqui uma tabela que tem o ID do autor e o nome do autor, por exemplo, se eu estiver estudando isso. Eu posso fazer uma semelhante, em que eu tenho o ID da instituição e o nome da instituição, certo? Vamos fazer algo semelhante. Então, só para exemplificar, eu vou puxar aqui, eu vou dar um nome para a tabela Institutions, que é a tabela que eu vou criar. Aí aqui eu tenho dentro da tabela de autorias o ID da instituição, o nome da instituição. Eu vou consultar dentro da tabela de instituições do OpenAlex. Se eu rodo isso daqui, que não vai rodar aqui porque eu preciso autorizar primeiro, vou rodar lá direto. Eu rodo isso daqui. Isso aqui me criou essa tabela, que tem o ID e o nome de tela, o nome que é apresentado para nós. Opa, errei alguma coisa aqui. Só fechar aqui as que eu não estou usando. Esses são os trabalhos que eu tinha selecionado. Essas são as conexões dos autores. As conexões entre autores e instituições. Ah, aqui. Eu errei o nome do índice.
Agora eu executo. Então, o resultado aqui é, eu criei esta tabela. E aí a tabela gerada é essa daqui. Ela tem o número da instituição e o nome da instituição. Então, o que eu fiz? Para instituições, para estudar colaboração entre instituições, por exemplo, eu tenho uma tabela que conecta um trabalho, por meio de um trabalho, conecta uma instituição com outra, e uma tabela que dá o ID da instituição e o nome. E eu posso agora exportar isso para visualizar no Voz Viva. Eu poderia ter feito a mesma coisa com autores. Eu vou exportar somente a de instituições primeiro, para vocês analisarem. Então, eu vou pegar aquela tabela que tem as conexões, né, que foi essa que eu mostrei. Ó, que eu tenho um autor, outro autor, o ano de publicação, instituição e outra instituição. Eu vou consultar essa tabela para falar só das instituições primeiro. Então, eu vou exportar instituição 1, instituição 2. Não vou limitar por nada. Quer dizer, digamos que eu não queira estudar tudo, é muito comum nós termos um filtro, né? Eu vou colocar o ano de publicação maior que 1990, porque aqui tem trabalhos até do século 17. Então, eu vou rodar isso. Você nota que eu vou ter repetições, certo? Eu posso colocar no Voz Viva do jeito que está, mas o que eu também posso fazer é já criar as repetições, já criar essas repetições, transformando em trabalhos, né? Transformando em um número de trabalhos para ser o peso da conexão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar as repetições, agrupando. Você tem vários modos de fazer isso, certo? Se você usa outras ferramentas que não são essas que nós estamos usando baseadas em SQL, mas essa daqui é uma das mais práticas. Então, eu vou agrupar. E eu vou garantir também que eu não vou repetir. Aqui veja que aparece até a mesma instituição colaborando consigo mesma. Isso só quer dizer que, como eu tenho dois autores da mesma instituição. E para nós isso não é tão interessante se nós estivermos estudando instituições. Se nós estivermos estudando colaboração entre autores, aí seria interessante manter separado. Mas então aqui eu vou novamente forçar o ano de publicação, mas eu vou forçar também as instituições serem diferentes. Se eu rodo isso, aí eu tenho aqui, ó, uma lista de trabalhos. Eu posso agora salvar isso, posso salvar dentro do Google Drive, posso salvar no próprio, com uma outra tabela, posso salvar dentro do Google Sheets, eu vou salvar como um arquivo CSV local. Até um certo, com limites diferentes. Então, eu vou chamar isso aqui de rede instituições. Vou salvar como um CSV, né? E lembra que eu tenho também a tabela das instituições para essa área que eu estou estudando aqui. Eu vou exportá-la também, completamente, para poder traçar o gráfico. Eu vou mostrar tudo que há nessa tabela. Vou rodar. E vou salvar o resultado como um arquivo local. Então, aqui eu tenho rede de instituições, aqui eu vou chamar de nomes. Instituições. A única coisa que eu devo deixa eu alertar vocês é o seguinte, eu vou mostrar a tela toda. É que o arquivo de conexões, ele tem a expectativa de que esse arquivo de conexões seja limpo, não tenha cabeçalho.
Então, eu vou chegar aqui, nos arquivos que eu baixei. Uma rede de instituições, eu vou abrir com um bloco de notas. Posso abrir com Excel também, né? Porque é um arquivo CSV. Mas eu gosto de abrir com bloco de notas quando é um arquivo simples. E aí eu vou simplesmente remover essa linha de cabeçalho aqui, por causa do padrão do VozViewer. Vou salvar. E o arquivo, o VozViewer tem o seu padrão, né, de como ele funciona a leitura do arquivo. Então, ele pede que o nome das colunas sejam ID e label. E aí teria, se eu tiver uma descrição, chama description, se eu tiver um peso, é weight, mas isso está descrito no manual do VozViewer, né, que você pode consultar. Eu, lógico que eu também poderia ter sido um pouco mais esperto e já dado esse nome na hora de salvar, né? Na hora que eu fiz lá o select, eu poderia ter dado já um nome correspondente. Então, vamos fazer esse daqui. Vou criar. Então, eu vou usar a rede de instituições aqui. E eu vou usar os nomes das instituições aqui. Então, eu tenho 2.415. Se eu quiser forçar um mínimo de ligações, ó, eu vou reduzindo o tamanho da rede. Certo? Por exemplo, se eu quiser só considerar as instituições que colaboraram pelo menos 20 vezes. Aí eu já tenho só para facilitar o desenho. E aqui você tem aqui a lista das instituições incluídas com esse critério. Se eu aperto aqui terminar, está rodando o algoritmo de ajuste dos pontos. Então, só enquanto ele roda aqui, enfatizando. Se você for fazer a lista de autores, a situação será exatamente a mesma. Certo? Deixa eu mudar um pouco a variação do tamanho. Certo? Posso mudar aqui agora um pouquinho a normalização. Eu vou colocar uma atração menor. E aí você pode mexer nesses parâmetros para ter uma visualização menor. Como eu falei, eu estou combinando aqui pelo menos 3 ferramentas, né? No momento até 2. O BigQuery dentro do Google Cloud e o VozViewer para desenhar aquilo que eu estou externando como tabelas. Certo? Então, aqui você tem uma noção de quais são as instituições, de quais são as mais conectadas e quais são os seus grupos de conexões. Certo? Então, agora, eu poderia repetir, fazendo o mesmo raciocínio com as redes de autores, só mudando aqui qual é a consulta que eu estou fazendo. Né? Como eu falei, eu vou deixar pública aqui para vocês olharem, mas eu também tenho feito aqui a mesma associação com os autores e fazendo uma rede entre autores, certo? Eu posso também, com a mesma coisa, fazer a rede entre trabalhos e, portanto, as redes de citações. Para isso, eu tenho aqui dentro, né, nesse caso, e aí já começa a entrar naquelas coisas que você não conseguiria fazer facilmente no Scopus nem no Dimensions, que é você tem aqui a lista das citações. Ela não é completa, né, não é absoluta, mas ela é bastante completa para as áreas mais visíveis. Então, você tem aqui, ó, Works Referenced Works, que é a tabela que cruza um trabalho com outro trabalho por meio de quem citou quem. Certo? E aí, assim como você tem lá a tabela de autorias, em que você pega o autor 1 e o autor 2, e aí você pode cruzar, eu faço o mesmo tipo de consulta, trocando só quem é a tabela e quem é a coluna que eu estou cruzando. Tem o código aqui que eu vou deixar público, que vocês podem fazer isso também e fazer um desenho muito parecido, certo? Aí, como você tem aqui, tudo isso que eu faço dentro do BigQuery, eu posso fazer dentro do Google Collaborator, Colab, algumas pessoas chamam, né? Se você tem conta do Google, você tem acesso a isso daqui, e por meio deste comando, você consegue consultar o BigQuery. Aqui, no caso, é só você colocar o Colab, ele roda código em Python ou em R dentro dessas células, então você combina célula e texto.
Isso também foi um assunto que nós exploramos no nosso outro treinamento sobre a plataforma do Google e o OpenAlex. E aí você pode também fazer consulta diretamente dentro do BigQuery, com a tabela resultante aparecendo aqui, simplesmente usando esse símbolo, porcentagem BigQuery, e aqui o nome do seu projeto. No caso, eu uso o projeto em Cisco, você vai usar o nome do projeto que você criou, mas as bases de dados do OpenAlex você vai puxar do Ensysp, porque nós a deixamos públicas, você não precisa instalar, tudo bem? Então, aqui você vai colocar o seu projeto, o seu conjunto de dados, a tabela que você está criando, como eu falei, e aqui vai ser Ensysp e o nome, o endereço da nossa tabela lá. Então, aqui estão todos os códigos que você roda diretamente dentro do BigQuery. Agora, quando você tem aqui, você tem a vantagem de estar usando código em Python, certo? Você tem a vantagem de poder usar direto o código em Python e usar os algoritmos do próprio código em Python que você tem disponíveis. Por exemplo, você tem aqui os algoritmos de agrupamento de redes, que detectam automaticamente comunidades pelo meio do volume de ligações que elas têm. Então, por exemplo, se eu tenho autores e colaborações de autores, eu posso identificar uma comunidade de autores que colabora muito. E isso é o que eu chamo de identificação de grupos de pesquisa não formais. Eu posso identificar comunidades de instituições, eu posso identificar comunidades de trabalhos. Como eu faço isso? Eu vou dar aqui um exemplo. Aqui você tem o módulo iGraph, que é o módulo mais usado, como eu estava mencionando, para lidar com as redes. Tem esse submódulo que é o do algoritmo de Leiden. É bastante usado o algoritmo de Leiden hoje em dia na análise bibliométrica, porque ele tem uma estabilidade numérica boa para lidar com essa coisa de comunidades. E aí os outros módulos aqui são o Pandas, o módulo de Python para lidar com tabelas, o NumPy, o módulo de Python para lidar com operações de matrizes e numéricas semelhantes, e eu tenho aqui o Matplotlib para fazer gráficos, se for o caso. Aí veja o que eu vou fazer aqui. Eu vou coletar, por exemplo, eu vou estudar comunidades de autores. Eu vou coletar dentro do BigQuery o conjunto de autores e os trabalhos que eles têm em conjunto, que são esses daqui, ó. Então, eu vou colocar na tabela que eu criei de conexões entre autores, essas que eu acabei de mostrar. Vou puxar 2 autores e a quantidade de trabalhos que eles têm em comum, porque eu posso ter 2 autores colaborando mais de uma vez. E isso aqui vai me externar a tabela que eu preciso. Deixa eu só carregar as minhas informações. Aqui eu rodo isso aqui, isso me autoriza a consultar o BigQuery. Vou permitir. E aí, ao autorizar a consultar o BigQuery por meio da minha conta do Google, eu consigo rodar aquelas consultas. Eu preciso clicar na autorização aqui. Aí aqui eu vou instalar, porque o módulo iGraph ele não vem padrão, mas eu posso facilmente instalar usando o pip install. Ele não vem instalado por padrão aqui dentro do Colab. Ele está instalando. Agora aqui eu vou rodar os módulos que eu geralmente preciso. E aqui, veja, ao rodar isso aqui, eu coloco esse nome no meio, não precisa ser DF, pode ser qualquer nome que eu quiser dar. E esse nome aqui, ele é o nome da variável local que será criada com esta consulta. O que eu quero dizer com isso? Que esta consulta, que pode rodar lá no BigQuery, ela aqui dentro do Colab será resultada como uma variável local, df. Se você quiser verificar isso, veja aqui o começo dessa variável. Eu estou usando aqui o Pandas, ela é, por padrão, já retorna como uma tabela do Pandas. Ó. Primeiro autor, segundo autor, 36. Então, são 2 pessoas que têm 36 trabalhos em conjunto. E aí me gerou essa tabela. Agora eu posso usar esse código do iGraph, em que eu vou transformar uma tabela de conexões, nó 1, nó 2 e peso, vou transformar num grafo, numa rede. E aí eu tenho esse código aqui. Esse código cria o grafo e esse código encontra uma comunidade de partição. Existem dentro no iGraph, se você for investigar o manual, que é gratuito, você tem várias formas de agrupar, de encontrar uma comunidade. O que é agrupar? É simplesmente notificar que certo número de nós tem um peso de ligações que é maior que as ligações que estão em volta. E aí você estabelece um limiar para dizer quando que você considera que está dentro ou está fora, pelo peso da ligação desses 2 nós entre o que está dentro e o que está fora. Tem vários algoritmos para fazer isso. Se eu for usar o algoritmo de Leiden,
que é esse. Eu uso essa função que já está embutida. Quando eu chamei aquele pacote, eu escolhi aqui uma resolução, que é o valor da variação entre a ligação entre um nó e outro, dentro e fora da comunidade, que eu admito como sendo o limiar de que está dentro ou fora. Ao fazer isso, eu rodo aqui e eu tenho, eu criei desses 14.175 elementos, que são as ligações, eu tenho 670 grupos, né? Eu posso aqui até fazer o gráfico usando a função do Python, função padrão de desenho, o histograma, e eu vejo aqui que eu tenho, olha, a maior, foi a conexão foi bem feita, porque a maior parte das comunidades, eu tenho muitas comunidades grandes, eu tenho quase nenhuma comunidade muito isolada, né? Então, eu criei aqui uma lista, né, nesse G, de comunidade, que é o meu grafo, de comunidades de autores, porque eu tenho essa variável dentro da partição que eu criei de pertencimento. Eu vou chamar aqui, eu chamei essa comunidade de parte, membership, né? Pertencimento, em que eu crio uma tabela em que eu, mais uma vez, associo o autor, no caso é o nó, e o grupo em que ele está. Veja lá, então eu criei 670 grupos. Então, esse autor está nesse grupo, esse autor está nesse grupo, esse autor está nesse grupo, e assim por diante até 670, até 669, né? De 0 a 669. Então, eu criei aqui para todos os autores, que são 14.175 autores, dentro de todo esse conjunto, eu peguei aqui cada um desses grupos. Então, eu identifiquei aqui um grupo de autores que, no sentido do algoritmo de Leiden, representa uma comunidade dentro dessa área de estudo que foram escolhida por aquelas palavras-chave que eu peguei lá no começo. Agora, como eu tenho esses autores e eu posso, à semelhança do que eu fiz aqui, desenhar no VozViewer esses autores, eu posso desenhar também aquelas cores que ele calculou automaticamente e encontrar como que eu poderia pintar aquelas cores. Lógico que o VozViewer já tem um pouco disso, e essas cores representam como uma comunidade determinada. Então, aqui você também tem, né? O algoritmo, ele faz, o VozViewer, ele tem um algoritmo de agrupamento aqui dentro, que você pode escolher como que é. Então, você tem aqui, inclusive, a resolução, assim como eu escolhi lá uma resolução. Só que aqui você só tem o algoritmo padrão do VozViewer. E ali, quando você faz manualmente, você não só pode escolher outros algoritmos dentro do pacote iGraph, como você também pode escolher conectar de outras formas, como essas que eu mostrei aqui, não só que estão lá. Dentro dessa ideia, você pode também fazer métricas, né, que você não poderia lá dentro do VozViewer, né? Por exemplo, eu calculei aqui a métrica de centralidade, que é uma medida dentro daquele grupo, o quanto que esse autor é o mais central, quer dizer, que as conexões saem dele mais do que ele está na borda ou no meio, né? Se ele está mais central na comunidade, as conexões mais internas estão nele. Você tem uma medida para esse número dentro da teoria de redes ou da teoria de grafos, que é a centralidade. Se você vai lá no pacote iGraph, você tem essa função para calcular a centralidade, e eu posso agora, por exemplo, fazer o gráfico indicando a centralidade da rede, certo? Aqui, dentro do Colab, eu tenho algumas funções interessantes. Por exemplo, eu tenho essa função para BigQuery, em que eu pego essa tabela que eu criei e eu posso exportar para lá, e você vai ver que agora eu tenho dentro do próprio BigQuery essa mesma tabela que eu criei aqui dentro, para fazer a análise de redes. Então, eu posso vir aqui, ProjectDB, dentro do conjunto de dados que eu criei. Eu criei aqui esse agrupamento. Ó. Aquela tabela que estava lá, que tem o autor, o grupo e a centralidade. Uma boa parte deles tem centralidade 0, né? Boa parte desses grupos. Eu posso ir aqui também na tabela autores para identificar quem que é quem, né? Eu tenho o código do autor e o nome. Certo? Bom, só recapitulando tudo que eu falei, né? Porque eu falei bastante coisa. Então, eu mostrei o que são a ideia bem geral do que são redes. Aqui dentro da plataforma você tem uma aulinha aqui, não lembro se é do Wenceslau ou se é de outra pessoa, em que se ensina as funções básicas do VozViewer. Eu aqui quis mostrar o VozViewer como uma ferramenta para mostrar redes, para fazer as figuras de redes. A partir de arquivos, mostrei como é um arquivo básico de rede, como é que ele trabalha, e aí como eu puxo arquivos mais complexos de rede para carregar nele.
Eu usei aqui, então, como ferramenta as nossas bases de dados públicas, que você pode usar só com uma conta do Google, inclusive o OpenAlex. Se você entrar lá, você verá que nós temos outras bases. E eu mostrei como fazer aqui para traçar redes de colaboração entre instituições ou entre autores, usando aquelas tabelas e usando consultas. Então, eu mando para a Victoria, como da última vez, esses slides e esses códigos, se vocês quiserem testar por si só. Então, foi uma introdução bem rápida, né? Eu não imaginava que mais de uma hora daria para fazer muito mais que isso. Mas aí, se vocês entenderam como funciona como funcionam essas ferramentas simples, se vocês assistiram o nosso treinamento antes, vocês já usaram isso, então já sabem mais ou menos como começar, e foi tranquilo. Se não, eu convido vocês a assistirem, que está gravado aí na plataforma. E se quiserem uma extensão, né, mais detalhes sobre isso, nós conversamos aí com o pessoal e nós podemos marcar uma outra sessão. Muito obrigado pela atenção. Victoria. Muchas gracias, Alison. Gracias a todos los que participaron del curso de hoy. Como comentaba Alison, hay otros cursos en la plataforma de Yo Sigo que tratan un poco estas temáticas y a su vez esta clase de hoy quedará grabada y disponible para que la puedan repasar cuando necesiten. Aprovecho para comentarles que el martes que viene, el martes 21, de 13 a 14 horas también, vamos a repetir esta sesión en inglés por si quieren sumarse nuevamente, si les surge alguna duda y quieren aprovechar para consultarle directamente a Alison. Así que, bueno, les agradezco nuevamente a todos y nos vemos el martes que viene. Próxima semana. Gracias, Alison. Muito obrigado. Até mais. Adiós.